Você já teve dúvida daquilo que Deus quer para você? Você já pensou ouvir a voz de Deus, mas no final das contas era algo diferente que Ele queria para você? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ter a certeza daquilo que Deus quer para você, segundo a própria Bíblia. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o seu like já para você não esquecer e bora lá. Eu não sei você, mas eu já tive muita dificuldade com isso, em pensar ter ouvido a voz de Deus, mas no final das contas não foi Ele que falou comigo. Já sofri muito com isso, meus irmãos, muito mesmo, em tentar ouvir a voz de Deus e buscar e clamar, em tentar ouvir de várias formas possíveis, mas no final das contas eu acabava não ouvindo. Antes de eu começar a te contar esse princípio, entenda algo. Você não pode fazer nada na sua vida sem consultar a Deus. Entenda que Ele é seu Pai e que Ele quer o melhor para você, mas não só isso. Ele vê o futuro, Ele vê algo que você não está vendo. Se Ele está te falando, deixa essa amizade de lado, é porque Ele está vendo algo na frente que você não está vendo. Se está te falando, olha, continua sem emprego, é porque Ele está vendo algo que você não está vendo. Então acredite naquilo que Ele vai falar para você. Busque saber isso e atenda a voz dEle. Tá, Lucas? Ok. Entendi que eu preciso ouvir a voz de Deus porque Ele é o único que sabe a respeito do meu futuro. Então o que eu devo fazer? Bora lá. Irmãos, para você ter certeza daquilo que Deus quer para você, você precisa conhecer o coração dEle, porque lá estão as intenções dEle para você. Entenda que aquilo que Deus está desejando para você, está esperando que você faça, está no coração dEle. Quer um exemplo disso? A Bíblia nos narra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele fazia as coisas que estavam no coração de Deus para Davi. Se você for ler o livro de Samuel e se você for ler o livro de Salmos, você vai ver que quando Davi ia para uma guerra, antes ele consultava ao Senhor se ele devia ou não entrar naquela empreitada. Irmão, se você for ler o livro de Salmos, você vai ver quantas e quantas orações Davi fazia ao Senhor. Davi, meus irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, simplesmente porque ele vivia em oração. E Deus revela a nós o seu coração na oração. Quando nós estamos orando, meus irmãos, nós estamos conectados com Deus. Nós estamos tendo um relacionamento com Deus. E quando estamos no momento da oração, conversando com Ele, Ele começa a falar conosco a respeito das coisas que estão no coração dEle. Às vezes você entra em oração e você começa a orar sobre algo, você começa a pedir sobre algo, e você começa a ver, esse negócio não tem mais sentido. Isso que eu estou pedindo para Deus, acho que isso aí não é o que Ele quer, não. Você começa a perder sentido em certas coisas. Talvez seja isso um sinal de que Deus não quer isso para você. E quando você está em oração, Deus também fala com você através da palavra dEle. Nos versículos que você já leu, Ele começa a te lembrar a respeito daquilo que você está orando e Ele pega versículos que embasam isso para poder falar contigo. Mas como Deus pode falar com você através da palavra se você não está lendo ela? Não existe como isso acontecer, meus irmãos. Nós precisamos ler a palavra de Deus para que podemos entender o coração de Deus. Você precisa entender algo que Deus ele fala de diversas formas, mas a principal forma que Ele fala é pela sua palavra. E quando a gente se mergulha na palavra dEle, a gente conhece aquilo que está na Bíblia, a gente começa a entender o coração de Deus. Por isso que quando a gente entra em oração, Deus ele começa a lembrar da gente de versículos, Ele começa a falar com a gente na nossa mente, no nosso coração, e aí a gente começa a ter a certeza daquilo que Deus quer para a gente. Mas calma, isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Você precisa construir esse relacionamento com Deus, isso é algo diário, você precisa estar sempre em oração e você vai começar a entender a voz que está sendo falada para você. Existem muitas vozes que tentam vir nos confundir e nos atrapalhar, mas a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Deus ele nunca vai falar com você algo que esteja distante da palavra dele. Nunca. A Bíblia nos diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Deus ele nunca vai te falar, pode me deixar de lado esses tempos, eu te entendo. Nunca ele vai falar isso. Por quê? Porque isso está distante da palavra de Deus. E Deus ele não contrapõe a sua própria palavra. Por isso, se você quer ter certeza daquilo que Deus quer para você, mergulhe em oração e na palavra, porque lá Ele vai revelar aquilo que Ele quer. Meus irmãos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para você não se esquecer. Você vai estar me abençoando muito se você puder fazer isso. Vai ajudar muito na divulgação dessa mensagem. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.